Se esse aqui não tiver bom, mandaram trocar o microfone. Irmãos, vamos nos colocar de pé em reverência à palavra do Senhor e abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 28. Deuteronômio, capítulo 28. E nós vamos meditar na palavra de Deus nessa noite. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 14. Quem não encontrou, olha o telão, que eu tenho certeza que já está aí, né? Esse, Rafael, é a eficiência em pessoa. Vamos lá, diz assim aqui em Deuteronômio, capítulo 28. E será que, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si povo santo, como te tem jurado quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos teus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre e no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e fazer. E não te desviará de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita e nem para a esquerda, para andares após outros deuses, para os servires. Bem, só até aqui. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Pai Santo, nos dê a tua palavra, Senhor, nessa noite, o discernimento da tua palavra, dá-nos a revelação da tua santa e gloriosa palavra. Essa palavra, ela nos vivifica, Senhor, ela nos dá vida, é o alimento para a nossa alma. Portanto, eu te peço, Senhor, não nos negue a tua palavra nessa noite, Pai. Amém. Podeis sentar, meus amados. No cabeçalho da minha versão aqui, diz que as bênçãos, essas são as bênçãos que serão lançadas do Monte Gerizim, que foram lançadas então, né? Porque foram naquela época. Eu chamo esse texto de as bênçãos da obediência. As bênçãos da obediência. Guarde esta frase. Esse texto, você pode chamá-lo de as bênçãos da obediência. Interessante, né? A gente olhar bem para o que está escrito em Deuteronômio 28, você pode observar que o Senhor oferece, promete
as bênçãos e imediatamente requer a obediência do seu povo. Certo que aqui era uma reunião para uma nação, a nação de Israel. A nação de Israel, desde que saiu do Egito, ela se reunia para vários propósitos, né? Vários temas, várias pautas. E eu fico imaginando aqui a pauta desta reunião, quando Deus passa para Moisés essa pauta. Israel, e imagina aqui, irmãos, que a gente tem hoje a dificuldade de reunir uma igreja para uma pauta, né? Para um culto, para uma reunião. Imagina aqui que era uma nação, 12 tribos, milhares e milhares de pessoas que eram chamadas para sair de suas tendas e se reunir, né? Se reunirem ali diante de Deus para ouvir a palavra de Deus. Eu fico imaginando quando eles saíam da casa, conversava talvez um com o outro ali, dizia, olha, talvez Bezalel, Oliabe, né, que eram os mestres das artes ali, né, os artistas da obra, o Oliabe e Bezalel faziam o que nessa igreja faz Adenilton e o Luciano, né? O Luciano, ele cria arte, ele faz, né? O Adenilton, ele é um mestre ali na obra. Bezalel e Oliabe eram esses homens, né? E foram consagrados por Deus para isso, foram chamados. Mas tá, só uma conversa entre eles e dizia, será qual é a pauta de hoje? Porque Israel se reunia para ouvir exortações, para ouvir sentenças, para ouvir leis, mandamentos. Mas quando eles saíram de sua casa, eles nem imaginavam que Deus tinha guardado para eles, entregue para Moisés, as melhores bênçãos, as maiores bênçãos que um povo possa receber sobre a face da terra. Aí reúne-se então aquele povo diante das bênçãos da obediência e diz a palavra o seguinte, conjugação do verbo aqui no futuro. E será, imagina quando Moisés começa a ler as bênçãos aos ouvidos do povo de Israel, dizendo o seguinte, e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos, que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Imagina ser a nação mais elevada da terra. A maior nação, o melhor povo, o maior povo, o povo mais próspero, mais rico, mais abençoado, mais poderoso, né? O exército ali mais belicoso que pudesse existir, Deus estava dizendo, eu vou dar ao meu povo, a Israel. Aí você pergunta, pastor, essas bênçãos, elas foram lançadas no Monte Gerizim para Israel. O que essas bênçãos têm a ver comigo hoje? Se eu lesse isso aqui e dissesse isso é só para Israel, eu estaria desprezando o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu estaria desprezando a graça gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estaria desprezando as promessas de Jesus Cristo para a sua igreja. Aonde, pastor, que eu fui enxertado nesta bênção, nesta promessa? Nós vamos colocar você dentro dessa promessa aqui agora. Vamos começar. Eu tenho muitos textos, mas eu escolhi apenas alguns, porque nós somos herdeiros da promessa, porque isso aqui é promessa. E nós somos herdeiros da promessa, e essa promessa se estende a nós em Cristo, através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Vamos começar em Gálatas, capítulo 3, versículos 26 a 29. Gálatas 3, 26. Porque todos sois filhos de Deus
pela fé em Cristo. Observa aqui, todos nós somos filhos de Deus, segura o versículo lá, todos somos filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Então, deixa eu ler agora para você, não mais para Israel. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará. Olha que coisa gloriosa. Você está aqui. Quer ver? O próximo versículo diz: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, porque aqui nós lemos, não foi para os judeus, né? Para Israel, que depois se tornou judeu. Não há judeu, nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Jesus Cristo, em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendências de Abraão, e que palavra é aquela lá? Herdeiro, conforme o que? A promessa. Acabei de te colocar, ou não acabei de te colocar em Deuteronômio capítulo 28? Se ainda não está convencido, Rafael, então põe Romanos 8, 16 e 17, porque tem gente que já se convenceu, a outros ainda não. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amém? Filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, somos logo o quê? Herdeiro também e herdeiros de Deus. E co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Você pode entender que hoje nós somos herdeiros, nós estamos debaixo da promessa, da bênção de Deus, das gloriosas bênçãos do Senhor. Se você está entendendo, deixa eu ler o segundo versículo. E todas essas, lá de Deuteronômio 28, 2. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Aqui, nós não precisamos guardar sábado, não precisamos carregar uma cruz nas costas, não precisamos pagar promessa, nós não precisamos de nenhum sacrifício, porque o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador já se sacrificou por nós, já morreu por nós para nos fazer herdeiros da promessa de Deus. Olha o que diz aqui. E te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Vocês conseguem ouvir a voz do Senhor? Porque esta palavra é a palavra do Senhor. Então, o que me faz entrar debaixo desta promessa é ouvir a voz do Senhor e obedecer à voz do Senhor. E nada mais do que Israel fazia. Hoje nós somos alcançados pelo Senhor. Pastor, fala mais. Eu estou achando interessante, nós somos abençoados com todas essas bênçãos espirituais. Que coisas maravilhosas. Então, Efésios, né? Ali, versículo 3, diz o seguinte: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Nós somos abençoados. A bênção de Deus pertence à igreja de Jesus. Você é igreja do Senhor. A igreja do Senhor é herdeira de todas as bênçãos do Senhor em Cristo Jesus. Você pode alegrar o seu coração e a sua alma e parar de andar cabisbaixo, murmurando, angustiado, entristecido e incerto. Não, você não precisa andar assim, porque a palavra do Senhor mostra que as bênçãos do Senhor, elas foram agora colocadas em nós. Hoje nós temos em Cristo todas essas bênçãos. As bênçãos do Senhor, elas recaem sobre nós. Isaías profetizou
essas bênçãos ali no capítulo 65, versículo 1, e depois Paulo confirma em Romanos 10, 20. Isaías 65, 1 vai dizer o seguinte: eu fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Aqui está falando de nós, gentios, igreja, viu? Por quê? Porque Israel desprezou essas bênçãos. Se você vê o outro versículo, nós vamos ler esse. Eu fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que me não buscavam. A um povo que se não chamava do meu nome. Eu disse, eis-me aqui. Olha o que Deus diz. Eis-me aqui. Para quem? Para quem dobra o seu joelho. Terça-feira é dia de estar aqui. Terça-feira é dia de chorar. Aqui, nas terças-feiras, nas quintas-feiras, pela manhã, há uma consagração que já dura 25 anos. 25 anos tem um culto aqui e você vê 2, 3, 4 pessoas. A Isa, ela é uma das dirigentes deste culto. A gente vê aqui. Vem aqui numa terça-feira, 8h30 da manhã, que você vai ver ela aqui. Aí, às vezes, a gente vê ali. Mas como, Senhor? Como? De que jeito? De que forma? 25 anos. E a Isa está aí na presença de Deus. Olha que coisa gloriosa. Por quê? Porque ora, porque pede, porque clama a um povo que não buscava, não perguntava de Deus, não clamava por Deus, né? E agora o Senhor diz, eu fui chamado por um povo, eu fui buscado por um povo, eu fui invocado por um povo e eu disse a esse povo, eis-me aqui. Eu estou aqui. Pode vir orar, pode vir clamar. Vem clamar porque vocês vão se surpreender. Eu vou anunciar coisas grandes e firmes que vocês nem sequer possam imaginar. Vem orar. Vem terça-feira. Vai começar uma campanha. Campanha, eu não sei se a Stephanie já deu o nome para a campanha, que vai ser dos... No meio não tem surpresa, né, meu filho? Não sei. Dos casais, mas já tem nome? Não, né? Já. Se não tivesse, eu ia dar um nome, viu? Eu ia dar um nome aqui que me veio ao coração aqui. Mas, gente, vai ser vitória, vai ser bênção, viu? Eu sei que sobre os casais, mas o casal de joelho, né? A família de pé, filhos de pé, né? Mas se você quiser acrescentar, pode colocar assim: osso dos meus ossos e carne da minha carne. Isso é forte. Minha família, meu sangue. Eu vou trazer meu sangue, meu osso, minha carne, porque isso é glorioso. Eu fui buscado. Deus disse aqui por Isaías, isso está lá também em Romanos 10, 20, meu filho. E Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que não me buscavam. Eu fui manifesto aos que por mim não perguntavam. Isso aqui é só para te colocar dentro de Deuteronômio capítulo 28. Você tem o cheque assinado em branco em tuas mãos, assinado por Deus. E eu vou te dizer, é ilimitado. Esse cheque que Jesus assinou e te deu em tuas mãos, esse cartão, ele é ilimitado. Pastor, é maior do que o cartão, por exemplo, do Elon Musk, que é um dos homens mais ricos do mundo, se não o mais rico do mundo? Porque o cartão de crédito... Irmãos, vai guardando isso no teu coração. É isso aqui, ó, o que está aqui dentro é o que eu vou te falar agora. É coisa tão estranha que você... Mas como assim? Elon Musk não consegue comprar a cura de um câncer. Você tem esse cartão e você pode comprar. Você pode comprar a cura de um câncer. Você pode vir na terça-feira e sair daqui com o milagre da cura de um câncer dentro da sua família. Para vocês imaginarem que vocês foram colocados dentro dessas bênçãos aqui. Olha o que diz a palavra de Deus aqui no versículo 3, em Deuteronômio 28. Bendito serás tu na cidade, bendito serás tu no campo. Porque tem gente que acha o seguinte, mas eu trabalhar no campo não é para mim, ou trabalhar na cidade não é para mim. Trabalhar na presença de Deus, seja na cidade ou no campo, na obediência a Deus, a bênção estará nas tuas mãos. Tu serás bendito.
Não importa aonde você vai trabalhar. Se estiver com o Senhor, se estiver em obediência ao Senhor, servindo ao Senhor, bendito serás no campo, bendito serás na cidade. O Senhor é contigo. E aí vai continuando Deus, olha, bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra. O que quer dizer isso aqui? Né? Não haverá estéril, os filhos também não serão para a maldição, não serão filhos para serem mortos por policiais, não serão filhos para serem drogados por traficantes, serão filhos para a adoração do nome do Senhor. Isso não tem dinheiro que pague, não tem dinheiro que compre, mas o cartão ilimitado de Deus, o cheque assinado de Deus sobre a sua vida te garante essas vitórias, essas bênçãos. Alegra o teu coração, porque o teu filho, porque a tua filha será santo, será santa diante de Deus para adorar a Deus em toda a sua vida. Bendito o fruto do teu ventre, isso o dinheiro não compra. E o fruto dos teus animais serão abençoados. Se você criar animal, seja um cachorro, seja uma ovelha, uma galinha, tudo que você criar será bendito, será abençoado. Olha, a oração é um negócio tão glorioso, que às vezes a gente tem que tomar cuidado para algumas orações. Presta atenção no que eu vou falar. Irmãos, a gente às vezes é até egoísta. Eu tinha um cachorro, o Toy. Todo mundo aqui conhecia aquele cachorro, né? Aí o Toy, velhinho, 15 anos, já adoeceu para morrer. Aí ele já estava andando e caindo e ficava ali deitado, né? E aí teve um dia que ele caiu e não levantou mais. Aí eu cheguei, o cachorro não levantava, tinha alguns dias, né? E eu orei, eu te repreendo, morte, eu te repreendo te proíbo em nome de Jesus de levar esse cachorro. Olha que ignorância minha, o cachorro já tinha caído para morrer. E aí pronto, o cachorro não morria, mas não morria. E já estava ali apodrecendo, eu fui para o rancho ali, e o pessoal falou, o cachorro não morre, eu saí de perto para não ver o cachorro morrer, foi que eu me lembrei, que eu orei. Eu tive que pagar R$350 para uma pessoa ir lá sacrificar o cachorro, mas ele não morreu. Toma cuidado com o que você ora. A oração é um negócio terrível. Ore a Deus com fé, mas olha aonde a gente chega, né? Eu caí em mim, me veio aquele estalo de madrugada ali à noite, eu falei, meu Deus, eu orei, e eu proibi a morte de levar o meu cachorro. Agora ela não leva. Eu vou ter que sacrificar. Eu tive que sacrificar o cachorro. Se eu não tivesse feito aquela oração, eu não tinha perdido R$350. Vocês entenderam o quê? Como é que chega a oração do ser humano, do crente? Às vezes a gente duvida. Agora, ora sim por um milagre que você precisa. Ora sim por uma bênção que você precisa. Deus te ouve, Deus te responde. Deus é o teu Deus. O Senhor é o teu Deus. Bendito serás tu. Bendito o teu cesto. Bendito os teus filhos. Bendito quando tu entrares. Bendito quando saíres. Aonde você for, bendito serás. Deus foi tão glorioso, tão maravilhoso, ele é tão glorioso, que ele, como finanças, ele abençoa tudo isso aqui, a amassadeira, o cesto, o fruto, os animais, tudo isso, ele abençoa. Mas aí, com relação à proteção, olha o que Deus fala para Israel no versículo de número 7. Presta atenção nesse versículo. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Sabe o que eu vejo nesse versículo? Que Satanás, ele pode até ter tempo de organizar para atacar a sua vida. Ele pode até ter tempo, ou o inimigo, ou alguém, não sei, pode fazer planos, pode sentar, pode colocar na planilha, olha, eu vou atacar as finanças daquele crente, eu vou atacar os filhos daquele crente, eu vou atacar o casamento daquele crente, eu vou fazer tudo isso. Aí ele tem tempo. Olha o que diz aqui, ó. Por 7 caminhos, por um caminho, isso, um caminho significa organização. Então, o mal, ele pode até se organizar contra a sua vida. Mas quando ele chegar,
e vê a presença do teu Deus, ele não vai ter tempo nem sequer para voltar pelo mesmo caminho. Eles vão correr para tanto lado, aquele que tiver à direita, corre para a direita, o que tiver à esquerda, corre para a esquerda, o que tiver para trás, corre, mas eles não vão ter sequer tempo para atacar a sua vida. Isso aqui não haverá tempo, eles não chegarão. No momento em que as pessoas, ou o mal, ou o inimigo que se levantar contra ti, chegar e ver um crente de joelhinho descascado, de joelhinho preto, de joelhinho dobrado, clamando, buscando a Deus, vai se assustar de tal maneira que não vai ter tempo nem para se organizar, para voltar, vai sair desorganizado. Serão desbaratados ali, serão desarmados, serão destruídos, porque as suas finanças pertencem a Deus, ninguém toca. Os teus filhos pertencem a Deus e ninguém toca. O teu lar pertence a Deus e ninguém toca. O teu casamento pertence a Deus e ninguém toca. A tua vida pertence a Deus e ninguém toca. O anjo do Senhor está acampado ao teu lado. Então os inimigos fugirão da tua presença, desbaratados, desorganizados. Eles tiveram tempo para se organizar e vieram num caminho, né? Todo mundo na fila. Na hora que chega diante de ti, vê a glória de Deus, não é você não. Ah, mas eu não tenho força, pastor, para abandonar aquele vício. Eu não tenho forças, pastor, para me dedicar à obra como eu gostaria. O inimigo é mais forte do que eu, o desejo mais forte do que eu. Não estou dizendo que é você. A Bíblia diz, o Senhor entregará em tuas mãos a vitória dos teus inimigos. É o Senhor teu Deus. Essas são as bênçãos que nós hoje temos ao nosso alcance e às vezes não entendemos. Viu aí a oração que eu falei com simplicidade ali? E o Senhor respondeu? Mas a gente aprende, né? A gente aprende. Então, o Senhor, agora, eu fico imaginando, antes de meditar no versículo 8, não põe o 8 ainda não, deixa aí no 7. Você sabe o que Jesus fez um dia? O mar, o vento, se levantou e diz, eu vou matar agora esses discípulos. Jesus simplesmente, com a sua voz, e olha que ele ainda estava aqui, não era dado todo o poder no céu e na terra como ele depois da ressurreição. Aí Jesus diz, mar, faz-se bonança, vento, quieta, faz-se bonança. O mar e o vento, ó. Agora como é que eles ouviram? Onde é que está o ouvido do mar? Onde é que está o ouvido do vento? Se o mar e o vento ouviram e obedeceram a Deus, no dia que Lázaro estava morto, você já viu um morto ouvir alguma pessoa? Mas Jesus de longe, Lázaro, vem para fora. Lázaro ouviu e saiu para fora. Sabe o que Deus vai dizer para a bênção? Se todas essas coisas, esses fenômenos que são contrários à vida de vocês, à nossa vida, obedeceram a Deus, o que a bênção vai dizer? O que Deus vai dizer? Eu vou fazer o que o Senhor ordenará. Não o outro, o 8. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo. Agora, a bênção vai desobedecer a Deus? Olha só, lá no céu Deus está dizendo agora, o meu filho vai orar, ele está ouvindo essa palavra, ele vai guardar no coração, ele vai obedecer a minha voz, bênção, vai lá e desça sobre a vida dele. Se Deus manda o mar e o vento e a morte, tudo lhe obedece, imagina a bênção que é obediente. Deus mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Deus mandará, Deus ordenará que a bênção esteja sobre a sua casa. Quando ouvires a voz do Senhor e obedeceres a voz do Senhor. Porque essas bênçãos são chamadas da bênção da obediência. Não sacrifício. Não esforço humano. Mas obediência. A bênção do Senhor é o seguinte. A oração, ela tem 3 etapas. A gente tem o costume de falar do vigiar e orar. São duas etapas. Mas existe uma etapa que fica escondida. Que às vezes a gente não sabe. Por quê? Porque tem gente que ora, mas não obedece para receber. Ora e obedece. Porque diz aqui, quando obedeceres a voz do Senhor teu Deus. Todo
todo o texto que nós lemos diz o seguinte: quando ouvires a voz do Senhor, quando obedeceres a voz do Senhor. As bênçãos do Senhor é essa. Então, ora. E depois de orar, obedece para receber o que pediu em oração. Porque nada adianta eu orar, consagrar a vida, jejuar e não obedecer. Ora e obedece para receber o que pediu em oração. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo. É ordem divina nos teus celeiros, onde puseres a tua mão. O Senhor vai te abençoar de todo jeito. O Senhor te confirmará para si, povo santo. Aqui já é santidade. Porque essa bênção do versículo 9 leva-nos à eternidade. Essa é a espiritual, viu? Que está lá também. O Senhor confirmará, povo santo. Pastor, me fala mais sobre esta bênção. Deixa eu só fazer a miúdo. Pecou? Nós temos um advogado diante de Deus. Sai pecado, sai impureza e eu te santifico. É povo santo. O sangue foi derramado na cruz do Calvário. Vocês estão entendendo? É aquilo ali de João 15, né? Que diz o seguinte: toda árvore minha que não dá fruto, tira, mas limpa aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Limpa aquela árvore que dá fruto. Já está aí, né? Limpa para que ela dê mais fruto, ou seja, limpa ela do pecado. Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Pastor, outra coisa que nos limpa dos nossos pecados, o que é? A palavra de Deus. Nesse mesmo texto diz: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Você hoje já está tomando um banho. Você hoje já está se purificando na presença de Deus. Guarda os mandamentos do Senhor, anda em obediência do Senhor, porque todas essas bênçãos virão sobre ti. Até a bênção do perdão, quando Deus diz que serão povo santo, né? Porque o Senhor tem jurado, isso também transmite a nós hoje, porque por nossos pecados Jesus morreu. Agora, tudo isso acontecerá, o que diz no final do versículo 9, quando andares nos seus caminhos. Nos seus caminhos, quando nós estivermos andando nos caminhos do Senhor. O versículo 11 é lindo, quando diz: e o Senhor te dará abundância de bens. Tá? Abundância de bens. Tem gente que acha que riquezas é coisas do inimigo. Não, não, não. O amor ao dinheiro, o amor às riquezas, sim. Mas as bênçãos do Senhor é para a igreja. É para o povo de Deus. Se aposse, tome posse. Deus vai prosperando, Deus vai abençoando, Ele ama. Quando o teu coração estiver em Deus, todas as bênçãos virão sobre a sua vida. Deus quer te prosperar, quer te abençoar. Não estou aqui pregando a teologia da prosperidade. Eu estou pregando aqui a teologia da bênção, né? Da salvação, do perdão, da obediência a Deus. E todas essas coisas faz com que Deus te abençoe ricamente em todas as coisas. Olha o que diz no versículo 11. O Senhor te dará abundância de bens, o fruto do teu ventre, de novo, né? Aqui abençoando e todas essas coisas. E aí, eu fico imaginando o que tem no tesouro de Deus, Rafael, no versículo 12. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu. Agora imagina, o crente tem como promessa ter os céus abertos sobre a sua vida. O tesouro de Deus, as riquezas do Senhor, aquilo que o olho não viu, que não chegou ao coração do homem, que estão nos tesouros dos céus. O Senhor disse: se você obedecer, eu abro os tesouros dos céus sobre a sua vida. Vai querer andar em desobediência ainda? Vai querer andar em desobediência novamente? Quando vires o pecado, porventura não se desviará dele para receber todas essas bênçãos aqui? Porque isso aqui não é para quem vive no pecado. Isso aqui é para quem vive na obediência a Deus. Que não vive na prostituição, no adultério, né, nos vícios do mundo, nas bebedices, nas bebedeiras do mundo, nos pecados do mundo. Isso aqui é promessa para quem vive consagrado. O que é consagrado? É separado. Alguém diz: mas o santo, não sei o que. Santo significa separado, consagrado para servir a Deus, para adorar a Deus. E você pode ser isso. Santo diante de Deus. Porque o Senhor escolheu você para ser povo santo.
diz a palavra de Deus. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu. Amém? E é interessante que ele diz assim, mais nesse versículo: abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. É um gozo, é uma alegria a gente ter condições de suprir as necessidades dos outros, né? É muito mais agradável, mais alegre, mais satisfatório você suprir as necessidades de alguém do que ter as suas necessidades supridas por alguém. Não é verdade? E é exatamente a promessa que Deus tem para o seu povo, que nós seremos supridores, né? Ou não sei se é assim essa palavra, né? Para suprir as necessidades dos outros. O versículo 13 diz: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Estará em cima e não debaixo. Quando obedeceres aos mandamentos do Senhor, teu Deus, que hoje te ordeno, e guardar e fazer. É isso que Deus está dizendo. Agora, por cabeça e não por cauda, significa o quê? O Senhor vai abrir uma porta para mim, porventura, na prefeitura. Eu serei chefe de departamento, porque se eu for obediente, o Senhor vai me dar uma empresa, eu serei o líder daquela empresa, se eu for obediente. É ou não é? Deus faz ou não faz? Experimenta. Faça uma prova de Deus. Assenta no seu coração obedecer à voz do Senhor. Andar em obediência, entregar a sua vida a Deus. Porque às vezes é fácil cantar. Eu vi uma letra hoje que misericórdia. Eu não sei se você pode colocar, acho que a segunda estrofe da letra que foi cantada no primeiro hino hoje. Que eu dou a Deus a minha vida, a minha família, a minha casa. Irmãos, cadê o segundo? Vai. Não, voltam uma frase. Minha casa não será abalada. Foi o primeiro hino, foi esse? Vai passando aí que eu vou achar onde entrego a Deus. Aqui. Meu Jesus, eu te entrego a minha vida. Eu te dou o meu lar, a minha família. Eu e a minha casa, Senhor, te serviremos com amor. Deixa isso aí. Lê. Agora para pensar e para na oração que eu fiz para o cachorro não morrer, para você entender o que é isso aí. Não brinca com Deus, não. É gostoso. Parabéns por terem ouvido. Pensei, o pastor estava prestando atenção. Olha isso aí. Se eu não estava. Foi o primeiro hino cantado. Observa isso aí. Olha, a minha vida. Gente, sabe o que é dar vida para Jesus? É não ter mais vontade, não ter mais vida, não ter mais projeto, não ter mais nada. Os projetos são os de Deus, os planos são os de Deus, o tempo pertence a Deus, a vida pertence a Deus, o dinheiro pertence a Deus, a minha vida, tudo é de Deus agora, acabou, não tenho mais nada. Ou seja, que tudo que eu tenho de maior valor é a minha vida. Se eu dou ele a Deus, se eu dou ela a Deus, acabou para mim. É viver para Deus. Você sabe o que é entregar a sua vida para Deus? Aqueles homens ali arrumando as redes, lavando e tal, para levar os peixes para sua família, pescando, e alguém chega e diz: vem e segue-me. Ele não diz nada e segue. Nem pergunta para onde. Sabe o que é dar a vida? E a família? E consagrar a família a Deus. Meu Deus do céu. Isso é maravilhoso. Vamos cantar. Vamos cantar. Eu não estou dizendo para parar de cantar esse hino, não. Tem que cantar. Até que isso esteja enraizado no nosso coração e na nossa vida. Porque isso é muito grande. Um dia, Deus falou para Esther: e o teu filho, se eu te pedir ele, você me dá? Ela disse: Senhor, ele é teu. Ela estava cantando um hino. Qual era o hino que você tinha cantado? Né? Estava cantando e... não importam as circunstâncias, né? Que tem gente, eu dou a minha família para Deus. Aí Deus chega: Abraão, me dá o teu único filho. O teu único filho, o filho da promessa. Abraão pega aquele menino no Monte Moriá e lá vai, sem perguntar nem o que, nem porquê. Eu não ia chegar a hora, não ia, mas nós estamos falando em obediência. O Espírito nos trouxe a este assunto, nos trouxe a este lugar.
do tema da palavra é obediência. As bênçãos do Senhor virão sobre a sua vida. Deixa eu ver aqui para a gente encerrar o último versículo. Sobre tudo que o Senhor tem falado da palavra dele, não te desviará de todas as palavras que hoje eu te ordeno. Olha o que diz. Todas as palavras que hoje eu te ordeno. Nem para a direita e nem para a esquerda, para andares após outros deuses, para os servires. Irmãos, hoje tem deuses de tudo quanto é jeito, que tira o nosso tempo, que tira a nossa paz, que tira o nosso sossego, que tira tudo. Eu creio que o Espírito de Deus já tem falado ao teu coração. Amém? Que Deus abençoe.